O governo deve reforçar a fiscalização de compras feitas no exterior depois de recuar do fim da isenção para encomendas de até $50 enviadas por pessoas físicas ao Brasil. Essa medida havia sido anunciada na semana passada pelo Ministério da Fazenda como forma de taxar empresas que burlam as regras para não pagar os impostos sobre importação. Ontem, no entanto, o ministro Fernando Haddad afirmou que, a pedido do presidente Lula, o governo decidiu rever o fim da isenção. Em relação à isenção de pessoa física, o presidente pediu para não alterar a regra, mesmo que isso signifique um custo mais elevado de fiscalização. Porque, na verdade, eles estão usando uma brecha para burlar a lei. Então, a Receita queria fechar essa brecha. O presidente falou, não, atua administrativamente primeiro, para não prejudicar quem de boa fé está usando há muitos anos essa regra. Se a regra passasse a valer para pessoas físicas, qualquer encomenda que chegasse ao Brasil seria taxada em 60%. Segundo o Fernando Haddad, o governo deve apresentar agora em maio uma alternativa para corrigir distorções nas compras feitas no exterior e impedir, portanto, a concorrência desleal. Mas nós recebemos o apoio de várias empresas de comércio virtual de que nós estamos no caminho certo de coibir a fraude. Então, a intenção de coibir a fraude, ela permanece, sem alteração da legislação atual. Como é que nós vamos ter que resolver isso? Administrativamente. Entre as medidas que podem ser adotadas está a criação de uma declaração antecipada de importação. E aí a mercadoria chegaria ao Brasil liberada na alfândega. Se a gente pegar um retrospecto, desde o primeiro momento em que falamos sobre essa medida, houve, primeiro, uma grande confusão na divulgação de informações por parte do governo. A nota divulgada inicialmente não era clara, deixava dezenas de dúvidas. Aí o governo colocou o número 2 do Ministério da Economia para explicar. Galípolo chegou a dar entrevista aqui à Band News FM também, confirmou o fim da isenção na semana passada nas compras de até $50 de pessoas físicas por pessoas físicas, né? E ao seu lado o governo tinha ali um argumento forte, que era o cumprimento da lei, além de uma arrecadação prevista de R$8 bilhões só fazendo cumprir a lei, né? Ou seja, na impossibilidade de ter mais braços, mais mecanismos de fiscalização das compras em que há sonegação de impostos, o governo apertaria para todo mundo e passaria a cobrar de todo mundo. Com esse recuo agora, para mim ficam duas questões centrais aqui. Primeiro, a certeza de que apertar a fiscalização significa que as entregas vão demorar mais do que hoje demoram, porque hoje, como funciona, a Receita nem tem braço para tudo isso, acaba fazendo por amostragem. E ainda assim há casos de demoras muito longas. Eu já tive 2 experiências assim de compras fora, pagando imposto, normalmente tudo direitinho, e ficou lá na Receita, no posto de Curitiba, sabe? Que é lá onde fica tudo parado 2, 3 meses. Aliás, eu tenho uma impressão desse posto de Curitiba, com todo respeito aí aos fiscais da Receita, eu sempre fico imaginando o que eles fazem, jogam baralho. Por que 2 meses para liberar, cara? Não é possível. Ou não tem gente suficiente? Eu acho que essa segunda alternativa é mais próxima do real. Mas de verdade, quando você fica esperando um negócio que já está com imposto pago 3 meses, você fala assim, não é possível, os caras estão lá fazendo o quê agora? Mas é isso, tem um volume brutal, né? Mas para quem já pagou tudo direitinho e fica na outra ponta, fica pensando, caramba, qual a dificuldade de liberar? Mas enfim, eu tenho que fazer, né? O que mais? Já comprovei tudo, né? Mas enfim, o que vai acontecer certamente vai demorar bastante ou mais do que demora para a entrega. E tem um outro aspecto aí importante, que é do próprio ministro Fernando Haddad. Como fica a Haddad internamente no governo diante desse revés? A gente estava brincando aqui fora do ar, né? Falando que o cavalo deu L na pista. Agora deu L mesmo, né? Faz o L. E aí, como fica o ministro Fernando Haddad, que diante disso, tendo a lei ao seu lado, tendo uma argumentação robusta de arrecadação de 8 bi, e toma um revés desse do próprio presidente Lula, porque o presidente desde sempre deixou isso muito claro, a decisão final é dele e ponto final, sem que haja grandes brigas nesse momento. Houve uma grita, é verdade, mas ainda assim Haddad seguia defendendo a sua posição. Como vai ser quando tiver uma briga de verdade, para valer, com gente poderosa, na reforma tributária, por exemplo? Lula vai ceder às pressões? Vai ser inflado por Janja, pela primeira-dama? E aí vai desautorizar o ministro? Será que vai ser isso que a gente vai assistir quando tivermos brigas mais importantes, com gente mais poderosa na reforma tributária? Perfeito, perfeito. Era aí que eu chegaria, né? Porque essa era uma medida que estava na mão do governo. E olha, a gente se debruçou nesse assunto bastante, hein? Conversou bastante sobre ele.
Discutimos aqui durante longos minutos com a Juliana Rosa, com a Mônica Bergamo, e sempre procuramos ser o mais honestos possíveis com o nosso ouvinte. Apanhamos bastante, né? Aí já estão batendo de novo no Lula, como se a gente tivesse algum interesse em bater no Lula. O que a gente faz aqui é jornalismo. E jornalismo é necessariamente de oposição, não oposição no sentido de atrapalhar o governo, no sentido de criticar aquilo que é feito de errado e atuar de maneira propositiva. A gente pode voltar. Pode voltar e ouvir tudo que foi falado a respeito desse assunto da semana passada e nessa semana. A gente nunca fez juízo de valor dessa medida. Ela é boa, ela é ruim. O que a gente falou, sim, ela trará consequências. Ela trará consequências no bolso do mais pobre, na classe média, que são aqueles que utilizam esses sites. Né? Não os miseráveis, infelizmente, mas os mais pobres utilizam muito esse site para comprar roupa, para comprar equipamento para o trabalho, e são eles que iriam pagar essa conta. Então, o governo estava aplicando a lei, mas essa aplicação da lei teria consequências no bolso do mais pobre. A gente fez uma comparação com os camelôs. Imagine que os governos resolvam agora fazer linha dura aos camelôs. Os camelôs também estão agindo de forma ilegal, né? Mas há um ambiente histórico de tolerância aqui no Brasil que sim, beneficia grandes criminosos que importam esses produtos, especialmente da China e de outros países do leste asiático, mas também há gente que está lá para colocar leite na mesa, para comprar comida para suas crianças. E esse eventual endurecimento contra os camelôs traria consequências para muitos brasileiros que não teriam mais como trabalhar. Imagina você criminalizar o cara que está vendendo uma barra de chocolate na esquina, né? Você vai tirar esse sustento dessa pessoa. Sim, você também vai estar combatendo o crime, por exemplo, de roubo de cargas, que alimenta boa parte desse comércio. Mas as consequências também pegam brasileiros do andar bem de baixo. A gente sempre foi muito claro em relação a isso, né? E ouvimos muito de ouvintes que, inflamados por discursos governistas, então vocês estão apoiando a sonegação. Então vocês estão tentando sabotar o trabalho do... Bom, tá aí. Tá aí. O que a gente disse, e disse sim, é que haveria um dano imagético ao governo de você colocar primeiro a mão no bolso do mais pobre e nem tocar num fio de cabelo da turma do helicóptero, ou da lancha, ou da moto aquática. Esses produtos são todos comprados no Brasil hoje sem impostos, sem que haja nem cosquinha nos donos daquelas 500 empresas que o governo disse que não pagam impostos, e a gente está doido para saber quem são elas. Então essa reforma toda começaria pelo bolso do pobre? Veja, ela era tecnicamente perfeita. Você vai aplicar a lei, mas haveria consequências. Lula resolveu não comprar a briga, né, a despeito de todo o esforço do ministro da Fazenda, Fernando Haddad. E aí eu repito o que disse a Sheila. Se Lula não está disposto a comprar uma briga em que ele tem a lei ao seu lado, e sem maioria no Congresso, como é que ele vai comprar brigas de verdade na reforma, na reforma tributária? Como é que ele vai aprovar PLs impopulares, PECs, que tenham repercussão bastante negativa e precisem de grande número de votos nas duas casas? É preocupante que, tendo a razão e a lei ao seu lado, o governo recue, abra mão de uma arrecadação de 8 bilhões de reais que fariam toda a diferença para os cofres públicos brasileiros, e ainda deixe ao léu o ministro da Fazenda, que se esforçou bastante para encontrar essa lei que não era cumprida até hoje. Da nossa parte, a gente está bem satisfeito de ter sido honesto com o nosso ouvinte e explicado as consequências durante todo o tempo. Quem foi lá e comprou aquele discurso de estamos atacando os gigantes chineses que prejudicam a economia brasileira, estamos combatendo a sonegação, agora serão obrigados a falar: permitiremos a sonegação e permitiremos que gigantes chineses continuem prejudicando a economia brasileira. Em frente.